Uma única planta cultivada no jardim de um mosteiro na Alemanha do século XII rendia óleo para lamparinas, remédio para a dor e corda, por um custo de cerca de $4. Você já percebeu que tiraram algo útil de você? Provavelmente sente isso há algum tempo. Era isto. A planta é o cânhamo, não a versão sobre a qual os políticos discutiram por um século. A versão original. A versão agrícola que os camponeses medievais plantavam ao lado do trigo porque dependiam dela para sobreviver. E o motivo de ela não estar agora em todos os jardins de todos os países é uma decisão, não uma limitação científica, não uma descoberta de segurança. Uma decisão, tomada em um único ano. É disso que vamos falar. O nome dela era Hildegard von Bingen. Ela dirigia um mosteiro beneditino em Rupertsberg, às margens do rio Reno, no que hoje é a Alemanha. Por volta de 1150, escreveu uma enciclopédia médica chamada Física, documentada pela historiadora Barbara Newman em Voice of the Living Light, University of California Press, 1998. Nela, Hildegard descreve o Hanf, antigo termo alemão para cânhamo, como uma planta que aliviava dores de cabeça, acalmava inflamações e podia ser prensada para produzir óleo para lanternas. Ela não estava levantando hipóteses. Estava registrando o que sua comunidade já fazia havia gerações. Os monges de St. Gall, na Suíça, faziam o mesmo 300 anos antes dela. O plano do seu jardim, o Plan of St. Gall, datado de cerca de 820 e ainda preservado na biblioteca da abadia de St. Gall, mostra um canteiro de cânhamo dentro dos muros do mosteiro. Não era um teste paralelo, não era um canto escondido. Estava identificado e em posição central, ao lado de ervas medicinais e hortaliças. Camponeses de toda a Europa do Norte usavam a planta do mesmo modo. O óleo das sementes alimentava as lanternas durante o inverno. A fibra virava a corda que mantinha seus navios inteiros. As folhas prensadas entravam em remédios para dor, infecção e insônia. Segundo o historiador Richard Rudgley em The Encyclopedia of Psychoactive Substances, Little, Brown, 1998, o cânhamo estava entre as 10 plantas mais cultivadas da Europa medieval. E isso não era saber marginal. Era a farmácia e o posto de combustível do mundo pré-industrial. E então desapareceu. Não aos poucos, não gradualmente. Desapareceu. E o motivo de ter desaparecido não é o que ensinaram a você. Não foi o pânico moral. Não foi o argumento de saúde pública. Foi algo muito mais específico e muito mais caro. É exatamente isso que vem agora. Aqui está o ano de que você precisa. 1937. Esse único ano encerrou milhares de anos de prática agrícola nos Estados Unidos em 24 meses. Não foi regulamentada, não foi reduzida, foi encerrada. A Marijuana Tax Act de 1937 tornou o cultivo do cânhamo tão caro no plano legal e tão complicado no plano burocrático que os agricultores americanos pararam de plantá-lo. O relatório Hemp as an Agricultural Commodity, do Congressional Research Service, publicado em 2019, mostra que o cultivo de cânhamo nos Estados Unidos caiu de cerca de 1,5 milhão de acres para quase zero em apenas 2 ciclos de plantio. 1,5 milhão de acres. Em 2 anos. Isso não é uma lei funcionando devagar. É uma lei feita para agir rápido. Agora vem a parte que a maioria dos canais chama de "você confia na água da sua torneira?" O governo e as empresas de saneamento estão deixando toxinas perigosas passarem. Estudos independentes revelam químicos que eles nem sequer testam. A sua saúde está nas suas mãos, não nas deles. Pare de pagar por água envenenada. O meu guia revela um método de R$5 para ter água 100% pura em casa. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo para garantir o seu exemplar agora. Teoria da conspiração. E para por aí. E é justamente essa parte que você já suspeitava estar incompleta. Em 1935, a empresa química DuPont patenteou o nylon. O nylon era uma fibra sintética feita a partir de derivados de petróleo, criada para substituir fibras naturais: cânhamo, algodão, linho, em cordas, velas e roupas. Memorandos internos da própria DuPont, de 1935, citados pelo jornalista Jack Herer em The Emperor Wears No Clothes, publicado em 1985, e depois revisto de forma independente pela pesquisadora Lynn Osborne, projetavam que a receita com fibras sintéticas só alcançaria escala lucrativa se a concorrência barata das fibras naturais fosse eliminada. O cânhamo produzia fibra mais resistente que o algodão. O cânhamo voltava a crescer todos os anos sem replantio. O cânhamo custava quase nada quando o agricultor guardava sementes da colheita anterior. Uma fonte de fibra intacta, autossustentável e renovável não pode ser faturada a cada trimestre. Esse é o problema. Não a planta, não o agricultor, a fatura. Na mesma década, a Standard Oil
transformada por John D. Rockefeller na principal empresa de energia dos Estados Unidos no começo do século XX, dominava o mercado de combustível para iluminação, óleo de aquecimento e lubrificantes industriais. O óleo de semente de cânhamo, segundo pesquisa publicada em 2019 pela University of Kentucky College of Agriculture, rende cerca de 300 litros por hectare em uma única safra. Esse óleo queima de forma limpa, renova-se todos os anos. Não exige perfuração, nem cadeia de refino, nem infraestrutura de distribuição além da que o agricultor já possui. Uma lavoura que abastece suas lamparinas não pode gerar receita trimestral de petróleo. Não sofreu, morreu. A economia americana do cânhamo não perdeu força sob pressão da concorrência. Segundo o relatório de 2019 do Congressional Research Service, ela sumiu em 2 ciclos de plantio, mais rápido que o ciclo de vida da maior parte do que veio substituí-la. As indústrias que lucraram com essa remoção tinham receitas combinadas que, corrigidas para os valores de 2024, superam o produto interno bruto de todos os reinos medievais da história europeia somados. A International Energy Agency informou que a receita global da indústria do petróleo foi de cerca de 4,1 trilhões de dólares em 2023. O mercado farmacêutico global acrescentou mais 1,6 trilhão, segundo a análise global do setor feita pela Statista em 2024. São 5,7 trilhões de dólares por ano, gerados em parte para resolver problemas que um pacote de sementes de 4 dólares já resolvia 8 séculos atrás. Isso não é uma ideia nova. Seres humanos cultivam cânhamo para combustível e remédio há mais tempo do que a maioria das nações existe. Uma revisão de 2019, publicada no Journal of Ethnopharmacology pelo pesquisador Ethan Huss, intitulada Cannabis and Epilepsy: Ancient Answers to Modern Questions, rastreou o uso medicinal documentado do cânhamo até a farmacopeia do imperador chinês Shen Nung, por volta de 2700 a.C. São quase 5.000 anos de uso documentado contínuo antes de existir qualquer empresa farmacêutica para competir com ele. No Egito Antigo, o papiro de Ebers, datado de cerca de 1550 a.C. e guardado na Universidade de Leipzig, descreve preparos à base de cânhamo para inflamação e dor. As mesmas aplicações que Hildegarda descreveu em 1150 d.C. As mesmas aplicações que hoje vêm em frascos de 18 a 30 dólares no balcão da farmácia. Na Inglaterra medieval, o óleo de cânhamo era taxado como mercadoria comercial, ou seja, circulava em volume suficiente para a coroa regulá-lo, segundo a historiadora Meredith Small em Our Bodies, Ourselves, Simon & Schuster, 2002. Os vikings usavam cordame de cânhamo em toda a travessia oceânica que faziam. A Liga Hanseática, a rede comercial que dominou o comércio do norte da Europa de mais ou menos 1200 a 1500 d.C., tocava suas operações marítimas com velas e cordas de cânhamo, como documenta o historiador Philipp Dollinger em The German Hansa, Stanford University Press, 1970. Isso não era sabedoria popular sussurrada, era a infraestrutura industrial do mundo anterior ao petróleo. E tudo começa com um princípio tão simples que cabe numa frase. Uma planta que produz seu próprio remédio, seu próprio combustível e sua própria fibra tira você da cadeia de abastecimento por completo. Esse princípio não está errado. Ele foi tornado incômodo, e o incômodo foi preciso. A lei tributária de 1937 não proibiu o cânhamo de forma direta. Segundo o relatório de 2019 do Serviço de Pesquisa do Congresso, ela impôs um peso de licenciamento calculado para ser suportável aos produtores industriais e fatal ao cultivo em escala familiar. Uma geração parou de plantar. A seguinte herdou a ausência como algo normal. E quase ninguém que descobre esse ano esquece o que se perdeu antes dele. O que vem agora é um número que torna muito difícil deixar de sentir o tamanho dessa perda. Antes de 1937, o cultivo de cânhamo nos Estados Unidos ocupava cerca de 1,5 milhão de acres, segundo registros históricos do USDA, citados no relatório de 2019 do Serviço de Pesquisa do Congresso. Em 1938, o último ano completo antes de a lei tributária entrar plenamente em vigor, a Popular Mechanics publicou um artigo intitulado New Billion Dollar Crop, descrevendo o uso do cânhamo em 25 mil produtos industriais e medicinais. 25 mil produtos, de uma planta que custa 4 dólares para começar, sem conta, sem fornecedor, sem contrato de serviço. Era isso que existia antes de uma única sessão do Congresso eliminá-lo. E quase ninguém está usando isso. Não porque tenha deixado de funcionar. O perfil de ácidos graxos do óleo de semente de cânhamo continua idêntico ao que o pesquisador Callaway e colegas mediram em seu estudo de 2010 na Nutrition and Metabolism.
ainda na proporção de ômega 3 para ômega 6, que o corpo humano aproveita com mais eficiência. O óleo ainda queima. A fibra ainda resiste. Os compostos que Hildegarda registrou em 1150 d.C. continuam mensuráveis em análise laboratorial em 2024. Nada na planta mudou. A única coisa que mudou foi a papelada ao redor dela. E essa papelada custou às fazendas americanas 5.000 anos de conhecimento acumulado em 2 safras. Você provavelmente já usou cânhamo sem perceber. Óleo de semente de cânhamo prensado a frio fica nas prateleiras da maioria das lojas de produtos naturais, ao lado do azeite, em garrafas de vidro escuro por 12 a 25 dólares, dependendo da marca. Aqui está o que esses rótulos não dizem. Esse mesmo óleo, prensado em casa a partir de sementes cultivadas por você, custa uma fração de centavo por mililitro depois que as plantas se estabelecem. O equipamento de prensagem a frio sai por cerca de 40 dólares, compra única, em qualquer loja de utensílios de cozinha. As sementes, 4 dólares por um pacote inicial. A terra você provavelmente já tem ou consegue de uma vez só, por menos de 10 dólares. Pense assim. Sabe como suco de limão e azeite fazem quase tudo o que um molho de salada caro faz? Por cerca de 1/10 do preço? Com o cânhamo é a mesma lógica no armário de remédios. Não para toda situação, mas para as comuns do dia a dia, inflamação nas articulações, pele seca, sono ruim, suplementação de ácidos graxos essenciais, ele cobre o que a versão cara cobre, vindo de uma planta num vaso. A maioria das pessoas que tenta isso erra uma etapa. E essa única etapa é a diferença entre um óleo que dura 1 ano e outro que fica rançoso até a primavera. Já vou chegar nisso. Antes, aqui está exatamente o que você precisa. Aqui está o que você precisa. Quero ser honesto com cada número. Sementes de cânhamo, grau alimentício, feminizadas, de qualquer fornecedor licenciado de sementes agrícolas. Cerca de 4 dólares por um pacote inicial com 10 sementes. Você quer cânhamo agrícola comum, não uma variedade especial de alta resina, nem nada vendido para fins ornamentais. A mesma variedade que a comunidade de Hildegarda cultivava, disponível legalmente nos Estados Unidos desde a Lei Agrícola de 2018, segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso. Um recipiente com pelo menos 12 polegadas de profundidade, ou um canteiro preparado com solo bem drenado e moderadamente fértil. Sol pleno, no mínimo 6 horas por dia. O cânhamo é cultura de sol, não produz bem em meia sombra, água, regular, mas sem excesso. O cânhamo tolera seca depois que o sistema radicular se firma, em geral nas 3 primeiras semanas. Não precisa de infraestrutura de irrigação. É sinceramente só isso, sem aditivos, sem luzes de cultivo, sem ambiente controlado. O plano de São Galo mostra monges suíços do século IX, cultivando-o em canteiros a céu aberto num clima do norte europeu, sem nenhum dos insumos que produtores modernos supõem necessários. Para a produção de óleo, acrescente uma prensa a frio básica por cerca de 40 dólares, reutilizável por tempo indefinido. Para preparações tópicas, um pilão com almofariz por cerca de 10 dólares. Ambos duram décadas. Investimento total no primeiro ano, menos de 70 dólares. Custo total a partir do segundo ano, guardando sementes da sua colheita. 4 dólares por estação. Era essa só a economia com que a comunidade de Hildegarda operou por 400 anos. Aqui está o erro que quase toda gente comete. O momento da colheita. O óleo de semente de cânhamo vem de sementes totalmente maduras. Sementes já escuras, duras e com a síntese do óleo concluída dentro da casca. A maioria de quem cultiva pela primeira vez colhe olhando só para o exterior da planta. Vê os cachos de sementes a ganhar tom castanho e assume que as sementes lá dentro já estão prontas. Não estão. Ainda faltam cerca de 2 semanas. Se prensar as sementes 2 semanas antes, obtém um óleo esverdeado de baixo rendimento e com um perfil de ácidos gordos instável, que rança em 4 a 6 semanas. A durabilidade cai tanto que a maioria conclui que o processo não funciona. E tem razão, porque o que prensaram ainda não estava completamente formado. O teste certo é físico, não visual. Aperte um cacho de sementes entre os dedos. Se as sementes se soltarem limpas do talo com uma pressão leve, faltam 2 a 3 dias para o pico da colheita. Se resistirem e exigirem força, dê à planta mais 7 a 10 dias e teste de novo. É esse o passo que quase toda a gente salta. Lê, colher quando estiver maduro e confia nos olhos. Para esta tarefa específica, os seus dedos são um instrumento melhor do que os olhos. Os agricultores medievais sabiam disso não porque alguém tivesse escrito um guia, mas porque viam uma geração fazer bem e depois faziam o mesmo. Esse saber foi físico antes de ser escrito. E quando o ato de cultivar se tornou ilegal durante uma geração, o saber físico desapareceu com as pessoas que o guardavam. Depois de colher no ponto real de maturação da semente,
Prense em até 24 horas para obter o melhor rendimento. O óleo que sai, dourado escuro, com um leve toque a noz, vai imediatamente para frascos de vidro escuro, fechados e guardados longe da luz e do calor. Nessa fase, conserva-se por 10 a 14 meses, sem qualquer tratamento conservante. A torta de sementes que sobra após a extração do óleo tem cerca de 30% de proteína em peso, segundo a análise de Callaway e colaboradores de 2010, no Journal of Agricultural and Food Chemistry. Pode ser usada diretamente como suplemento alimentar, adicionada em produtos de forno ou dada a animais. Nada do processo de prensagem é desperdiçado. Esse é o ciclo completo do óleo a partir de uma planta. Agora pense para além de uma única planta. O que uma planta num vaso de 12 polegadas lhe dá é uma prova de conceito. O que uma casa com 3 canteiros lhe dá é um abastecimento renovável e relevante de óleo para lamparina e óleo medicinal, suficiente para cobrir a maior parte das necessidades do dia a dia. O que uma comunidade de centenas fez com esse mesmo princípio é o que muda a forma como entende o problema inteiro. Fountains Abbey é um mosteiro cisterciense em North Yorkshire, Inglaterra, fundado em 1132 da Era Comum. No auge da atividade, no século XII, abrigava cerca de 300 monges e irmãos leigos, como documentou o historiador Glyn Kopak em Fountains Abbey, English Heritage, 2003. Essas 300 pessoas não compravam o seu combustível, não compravam a sua corda, não obtinham óleos medicinais de nenhum fornecedor externo. Produziam tudo, cada litro de óleo para lamparina, cada metro de cordame, cada remédio da enfermaria, a partir de culturas plantadas dentro das terras da abadia. O cânhamo estava entre as principais fontes dos 3. A operação agrícola era gerida por um departamento chamado Divisão do Celeireiro. Os registros do celeireiro, analisados pelo historiador David Knowles em The Monastic Order in England, Cambridge University Press, 1940, mostram que Fountains Abbey manteve uma autossuficiência agrícola quase total durante mais de 4 séculos, 400 anos, sem contas, sem infraestrutura, sem pedir permissão a ninguém. Os monges não viam nisso nada de extraordinário. Era simplesmente o modo como uma comunidade bem organizada funcionava. O extraordinário, o que realmente exige explicação, é termos parado. Paramos não porque tenha ficado mais difícil. Paramos porque, em 1937, isso se tornou inconveniente o suficiente para que uma geração escolhesse não plantar. E quando uma geração abandona uma prática, a seguinte herda essa ausência como se fosse normal. E aqui está a única condição em que isto funciona pior. O cultivo de cânhamo não é legal em todo o lado. Nos Estados Unidos, a Farm Bill de 2018 voltou a legalizar o cânhamo industrial a nível federal, definindo-o como cannabis sativa com teor de THC abaixo de 0,3%. Segundo o Congressional Research Service. Mas as regras variam de estado para estado e mudam. Internacionalmente, o estatuto legal vai de totalmente permitido a ainda proibido. Antes de plantar qualquer coisa, confirme as regras atuais junto da autoridade agrícola local. Em muitas jurisdições, isto não é mera formalidade. Para além da questão legal, o rendimento de óleo em escala doméstica é modesto. Uma única planta num recipiente de 12 polegadas produzirá entre 20 e 40 gramas de semente por estação. Isso gera uma pequena quantidade de óleo prensado, suficiente para uso pessoal diário, não para substituir o combustível de aquecimento de uma casa. A lógica que tornou o cânhamo transformador para o mosteiro de Hildegard, para Fountains Abbey, para 1,5 milhão de acres de terras agrícolas americanas, operava numa escala construída ao longo de várias estações, com acumulação de sementes. Isto não é uma solução de uma só planta para cada despesa energética e médica que tem. É uma base. Da mesma forma que uma única oliveira não alimenta uma aldeia, mas um vale de oliveiras sustenta o Mediterrâneo há 4.000 anos, o cânhamo funciona na escala que se constrói. Comece com $4. Veja o que cresce. Guarde as sementes. Acrescente uma planta na estação seguinte. Os monges de Fountains Abbey não ergueram 4 séculos de autossuficiência num único ciclo de plantio. Construíram isso uma estação de cada vez. Neste momento, a física de Hildegard von Bingen está disponível em edição impressa. Você pode encomendá-la hoje. O plano de São Galo está digitalizado e acessível ao público no arquivo online da Biblioteca da Abadia. O artigo da Popular Mechanics, de 1938, está disponível em bases de bibliotecas públicas. Nada disso foi enterrado. Só foi deixado cair no esquecimento. Inconveniente o bastante para uma geração parar de procurar por isso. E a seguinte herdar, esse não procurar como estado natural das coisas. A planta ainda cresce, o óleo ainda queima. Os ácidos graxos seguem na mesma proporção de quando Callaway os mediu, em 2010, e na mesma proporção de quando a comunidade de Hildegard os prensava em 1150 da Era Comum. A corda ainda aguenta.
Os compostos que ela descreveu ainda podem ser medidos em laboratório 8 séculos depois de ela os registrar. O que dá para fazer com 4 dólares em sementes faz hoje o mesmo que fazia num mosteiro suíço do 9º século. A física não mudou, a planta não mudou, a papelada mudou. E, em boa parte do mundo, até a papelada já foi revista de volta para perto do ponto de partida. Não sei o que trouxe você até aqui. Talvez a manchete, talvez o número, talvez a sensação, aquela que você provavelmente já sente há algum tempo, de que tiraram de cena algo realmente útil, não porque tenha deixado de funcionar, não porque tenha surgido algo melhor, mas porque parou de gerar receita trimestral para outra pessoa no instante em que passou a crescer no seu próprio solo. Não importa, funciona de qualquer jeito.